Bom dia a todos. Bom dia. Que nós possamos, nessa manhã, falar de um assunto muito delicado, extremamente delicado mesmo. E rogando aos bons espíritos que nos amparem, que nos auxiliem e que cada mentor de cada um de nós possa, neste momento, abrir o nosso coração para estarmos abertos ao que a doutrina espírita explica. Muitas vezes, quando nós vemos uma palestra, lemos um livro, nós achamos que aquele assunto está muito longe de nós. E este é um grave erro, porque quem está na Terra sabe que todos nós estamos aqui com o objetivo de evoluir. E, com esse objetivo, cada um de nós terá alguns compromissos, alguns obstáculos, porque sem eles nós não nos fortificamos, nós não crescemos. E muitas vezes nós recebemos da nossa família espíritos comprometidos, como nós, outros, e que trazem dificuldades diferentes da nossa. E por ser diferente, a gente muitas vezes não valoriza, não olha com os olhos do amor. Então, este assunto é um assunto que neste mês de setembro foi muito trabalhado nas casas espíritas em função do grande índice de suicídio atualmente no mundo, mas particularmente no Brasil. E o que mais nos causa dor e a sensação de que nós não estamos fazendo o necessário é que a faixa etária onde mais tem acontecido, ou uma das faixas etárias, é a infância. Isso é chocante. Isso é muito triste, gente. Nós temos aí a idade de 11 a 14, a 16, a 18, temos também 30, temos 80 anos, quando nós já estamos no final da caminhada. Isso mostra, gente, que nós estamos com dificuldades de valores. E se vocês quiserem uma obra com dados, com números, com índices, o André Trigueiro tem um livro que é Viver é a Melhor Opção, e ele trabalha com dados. Ele vai trazer as faixas etárias, em que estado do Brasil, e existem coisas impressionantes assim, dos estados que mais têm o suicídio. Aí vocês vão de pensar, mas por que a gente não sabe disso? Não sabe porque existe uma determinação de não divulgação dos suicídios. Porque pode haver um efeito cascata. Porque quando você divulga muito, aquele ser que foi embora fica famoso, porque está na mídia. E alguns podem achar que para atingir, né, pela maturidade, então não é divulgado. Mas se vocês perceberem, às vezes você lê no jornal, eu já tive a oportunidade de ler, comunicamos a morte do fulano de tal, que caiu do prédio. Não disse que jogou do prédio, caiu do prédio. Então, na verdade, a cada dia que passa, nós da Casa Espírita somos surpreendidos com pessoas que chegam dizendo, meu filho, minha filha. E são coisas assim que muitas vezes a gente não entende. Porque, vou dar um exemplo para vocês. Uma colega nossa relatou
sobre uma pessoa que ela conhecia, sogra de um determinado parente, e que já com seus 80 e poucos anos, apresentava muitas queixas da vida. Mas como era um comum nela, era muito comum ela se queixar da vida. Eles olharam como sempre. E ela, cada vez mais se queixando, um dia eles chegaram em casa, ela estava enforcada, tinha tirado sua vida. E aí a gente pensa, gente, qual foi o problema, será? Muitas vezes, a pessoa que fica ameaçada, ela está necessitando de atenção. Ela está com alguma dor que nem ela entende. E o idoso, pelo menos no nosso país, ele tem uma dificuldade. Ele ainda é considerado um peso para determinadas famílias. E a preocupação de cada um é não ser um peso para filho, não ser um peso para genro. Não é assim? Quem é que já teve a oportunidade de assistir aquele filme Para Sempre Alice, que trata do mal de Alzheimer? Muito bem. Aquele filme é uma demonstração de alguém que estava mais preocupada em não deixar os outros terem que cuidar dela. Porque quando ela é diagnosticada em 50 e poucos anos, 50 anos, me parece, ela sabia do futuro, porque ela era uma cientista. O que ela faz? Ela programa um autocídio. Ela programa, só não dá certo, mas ela programa. Por quê? A preocupação. Às vezes eu vejo a pessoa dizer, entre uma doença como Alzheimer e a morte, eu prefiro a morte. Você veja como é complicado. Por quê, gente? Porque nós valorizamos muito o nosso aspecto físico. Nós, embora sejamos cristãos, nós ainda estamos valorizando muito esse aspecto físico. Então, nós temos que ficar atentos, porque para conosco, mas em especial para com aqueles que convivem conosco. E muitas vezes no trabalho, porque às vezes a gente é surpreendido com a morte de um colega por suicídio, em função de coisas que estavam acontecendo e que ninguém observou. Ninguém observou. Por que será que nós temos dificuldades de observar o outro? O que vocês pensam? Vamos dar uma analisada nesses últimos 20 anos. Nós vamos ver que os meios de comunicação foram ficando reduzidos ao automatismo. Nós tivemos o celular, agora temos mais o complemento do celular e ser um computador, que a gente pode acessar e-mail, WhatsApp. Nós temos pessoas jovens que vivem num mundo fictício, porque vivem no mundo da internet, onde tudo dá certo, onde o que lhe incomoda ele deleta, ele sai. Nós ficamos como se fôssemos alienados da presença aqui. Nós vivemos muito mais fora do convívio íntimo. Até mesmo, gente, dentro de uma casa espírita, às vezes a pessoa chega dentro de uma casa espírita e, em vez de se interiorizar, ela fica mandando mensagem. Mas é um momento de interiorização. É um momento de ficar tranquilo, pacífico, numa comunicação com o Criador. Mas nós temos tanta ânsia de saber notícia, de mandar notícia, que nós acabamos ficando o tempo inteiro ocupados, não um com o outro. Não é isso? Às vezes, a pessoa, quando nós telefonávamos, você ligava para alguém e notava pela voz que tinha algo errado. Agora você pergunta para o WhatsApp, tudo bem? E ele bota uma carinha lá. E o que está acontecendo? Nós estamos nos distanciando, estamos perdendo intimidade. Então, nós temos pais que não sabem, muitas vezes, que seus filhos estão atravessando problemas. Por quê? Porque o filho fecha, se tranca,
porque não foi acostumado a dialogar. Porque você, para um jovem, para um adolescente dialogar, ele tem que ter aprendido a dialogar. O pai tem que, desde o começo, perguntar como ele está, conversar e dar tempo para ele. Aí ele não aprendeu. Na crise da adolescência, que é muito comum, ele começa a ter vários vazios existenciais. Começa a perceber que quando ele entra no Facebook, todo mundo é feliz menos ele. E ele acha que aquilo é verdade. Vocês já viram alguém feliz no Facebook? Eu não tenho Facebook, mas me dizem que lá só tem gente de sucesso. Só gente que é bem feliz, satisfeita. Tudo dá certo lá. Agora imagine, se nós que achamos que lá só tem gente que deu certo, imagine um garoto de 14, 15 anos que não encontra uma namorada, que não está bem no colégio, que os pais não compreendem. O que vocês acham? Ele vai achar que é o único da Terra que tem problema. Como ele não vê a solução para o problema, não acredita muitas vezes em nada, tem uma dor tão profunda que, como explicam os especialistas, o suicida não quer morrer, não quer desencarnar. Ele quer se livrar da dor. A dor chega num ponto que ele quer se livrar daquilo. Sem perceber que, ao fazer isso, ele cria um problema maior. Por quê? Porque mesmo sendo com aquela dor, mesmo estando com aquela dor, melhor dizendo, ele vai matar o corpo, mas como a vida continua, ele vai ter mais um problema. O que levou Kardec, codificador da doutrina espírita, a fazer um apanhado daquelas características comuns ao suicídio e colocar no Livro dos Espíritos. Mas ele esclarece ali que cada suicídio é um suicídio. Cada um é diferente. Então, vai ser levado em consideração, por exemplo, um que num trauma qualquer, numa dor qualquer, acaba tirando sua própria vida. Continua sendo muito responsável e vai ter que reparar isso. Mas é diferente daquele que, por orgulho, resolve tirar sua vida. Aquela pessoa que perdeu tudo e de repente resolve que não vale mais a pena viver porque ele não tem nada. Esquecendo de todos os outros valores. É diferente. Vai ser responsável também, mas é diferente. Então, cada suicídio é um suicídio. Então, ninguém pode dizer como está o suicida, mas todos nós temos certeza, porque Kardec afirma, todos sofrem. Todos. E aqui, eu não quero ter uma fala com vocês de tristeza, mas sim de otimismo. De nós descobrirmos as causas e evitarmos. Porque é isto que a doutrina espírita nos ensina, é transmitir valores para os nossos jovens que façam ele entender que ainda que não dê nada certo, naquilo que ele acha que não vai dar certo, ele possa sobreviver e ser o caminho dele. E nós estamos falhando. Porque nós não estamos deixando as nossas crianças se frustrarem. Nós estamos satisfazendo tudo o que a criança quer. A criança escolhe o que comer, escolhe o que vestir, ela escolhe tudo. Se ela quer o brinquedo mais caro, o pai vai lá, se endivida e compra. Porque o que vai acontecer? Todo mundo vai ter menos ela. Se precisa do tênis X, vai, compra. Ela não se frustra. Ela não aprende que na vida ela vai ter frustração. Então, se ela não aprende a superar as frustrações, como é que em adulto ela vai receber os nãos? O não do emprego, o não do vestibular, o não da nota, o não da namorada,
vai... Porque nós vamos receber vários nãos na vida. Todos nós recebemos. Mas quase todos nós fomos treinados a receber o não e continuar lutando. Com perseverança, com fé, com a certeza de que iríamos alcançar desde que a gente se esforçasse. Hoje as crianças não se esforçam. Se ela não vai bem no colégio, muda-se de colégio. Se a professora reclama, reclama-se da professora. Não é assim? Teu filho chega reclamando da professora, no dia seguinte você está lá no colégio e diz, olha, essa professora está perseguindo meu filho. Gente, então aquelas crianças estão com dificuldade de crescer. Elas crescem para fora, ficam altas, bonitas, robustas, e aí tem pessoas que dizem, mas como? Ele era tão bonito, tão jovem, 20 e poucos anos, tinha estudado, formou-se e tira a sua própria vida. Como é que pode? Pode. Porque talvez tenha faltado, gente, o mais importante, a certeza de que ele podia superar, ainda que a dor fosse muito intensa. E essa certeza a gente tem que ensinar. Como nós vamos aprendendo com a vida, eles têm que aprender com a vida. E nós, os adultos responsáveis pela educação da criança, temos que ficar atentos. Nós estamos transformando nossas crianças em príncipes e princesas, como se eles fossem, se nós tivéssemos certeza que eles nunca vão ser magoados e que a vida deles vai ser um tapete vermelho. Então, nós temos que reconsiderar. E por isso Kardec vai nos mostrar, no Livro dos Espíritos, na questão 944, tem o homem o direito de dispor da sua vida? Aqui está, homem e mulher, obviamente, né? Homem no sentido genérico, ser humano. Não. Só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Aqui nós temos duas colocações. A primeira, todo suicídio é uma transgressão à lei. Ainda que a pessoa diga, mas eu tenho motivo para não querer mais viver. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que perde toda a família, perde, usando o vocábulo normal que a gente utiliza, que a gente não perde ninguém, mas toda a família desencarna um desastre aéreo, fica só um. E aquela pessoa sente que aquela dor é tão grande que ela não quer mais viver. Ainda diante dessa dor, que é realmente uma dor intensa, ela não tem o direito de tirar sua vida. Porque talvez seja uma prova necessária para o seu crescimento. E o fato dela ter ficado na Terra significa que ela ainda não cumpriu aquilo que ela tinha que cumprir. Por isso ela fica. E se ela quiser praticar o suicídio, ela vai se afastar definitivamente daqueles que foram embora. Por quê? Porque ela está transgredindo a lei e aí ela se afasta. Fica distante na evolução, porque ela vai ter que, muitas vezes, repetir a vida. E esses vão seguir. Vão seguir. Há uma distância. Existe um exemplo desse no livro Céu e Inferno, quando uma mãe, em função do desencarne do filho, tira a sua própria vida. E o espírito do filho vem e diz assim, que pena. Porque com essa atitude, ela se afastou muito mais de mim. Vocês devem ter assistido um filme que não é espírita, que, embora não sendo espírita, vai ter muito de espiritismo, que é aquele Vida, Amor Além da Vida, onde acontece que ela se suicida e vai acontecer toda aquela tragédia. Então, essa é a primeira colocação.
sempre é uma transgressão. A segunda, percebam, os Espíritos vão dizer se o suicídio for voluntário. Isso significa que existe suicídio não voluntário. Não é isso? Aí ele vai questionar na 944. Não é sempre voluntário o suicídio? A resposta: o louco que se mata não sabe o que faz. O que ele está querendo dizer? Que tem suicídios, gente, que são provocados por desequilíbrios mentais. Que às vezes a pessoa sente uma voz ficar repetindo na cabeça dela, bate a cabeça na parede, se joga do prédio, faça isso, faça aquilo, e é uma paranoia. É paranoia, é uma esquizofrenia, melhor dizendo, uma esquizofrenia. E aí o que acontece? Ela vai muitas vezes praticar o ato, mas ela não está consciente do que está fazendo. Um outro exemplo, nós temos também a influenciação espiritual em pessoas que estão depressivas, em pessoas que não percebam. O que precisa ficar claro para nós, não são os espíritos que nos induzem ao suicídio, somos nós que o nosso padrão vibratório, em função das dificuldades, dos problemas que temos, que atravessamos, nós vamos ficando mais tristes até entrarmos numa depressão, e aí pode sim uma entidade se afinizando com esse teu estado, ficar insistindo com você que a vida não vale a pena. E de tanto ela repetir, você pode realmente cometer esse crime. Contra você mesmo, obviamente. Então, o suicídio, ele pode ser classificado como direto ou intencional e indireto. O suicídio intencional, ele resulta de ato consciente, a planejamento da morte, às vezes com detalhes. E acho que é do conhecimento de vocês, que até bem pouco tempo existiam no site, não sei se existe hoje ainda, mas creio que sim, sites que ensinam como você fazer o nó da corda para tirar a sua vida. Em sites que ensinam como você deve proceder para tirar a sua vida. Existem sites. Existe uma indução a isso. E tem pais que não vigiam, não examinam aquilo que seus filhos estão entrando, os sites que seus filhos estão entrando. Não estão juntos para perceber que ele está entrando constantemente num site que pode levá-lo a consequências maiores. Não está próximo, porque tem gente que diz, mas o meu filho não incomoda, ele fica trancado no quarto inteiro, no quarto o dia inteiro no computador. Incomoda, então. Porque se ele está ali, em vez de estar se relacionando, ele já tem um problema. É mais confortável para o pai que ele fique no quarto, mas não é o melhor. Porque você não sabe por que parte ele anda. E aí nós temos a grande dificuldade, como os pais estão longe, mais longe de seus filhos adolescentes, eles não percebem que ele muitas vezes está participando de sites onde essa é a proposta. Então, esse suicídio intencional, ele é aquele que nos choca, é aquele que nos traz uma comoção geral, que a gente, quando está próximo, não consegue entender o que aconteceu, o que falhou, aonde falhou. E André Trigueiro vai trazer nesse livro duas colocações. Primeiro, quem vive ameaçando fazer, com certeza vai fazer. É diferente do que a gente imaginava. Porque a gente imaginava que quem fica o tempo inteiro dizendo, não faz. É o contrário. Quem fica o tempo inteiro afirmando, vai fazer. Vai fazer. Então, na verdade, ele vai mostrar para nós também que sempre os suicidas dão indícios. E que não raro, depois que ele faz o ato,
a gente diz, puxa, mas é verdade, aquele dia ele falou isso. Aquele dia ele começou a falar que estava cansado de viver no Brasil. Aquele dia ele falou, e aí fica aquele dia, e a pessoa fica amargurando porque não prestou atenção. Porque a dor que um suicídio provoca é tenebrosa. É muito difícil uma família se reconstruir após um suicídio. E é tanto que os espíritos explicam que uma dor profunda, quando eles desencarnam pelo suicídio, é descobrir o que aconteceu pós-suicídio com a família deles. Tem um livro, Memórias do Suicídio, que vai mostrar exatamente isso. Um comerciante de vinho, se não me falha a memória, faz maus negócios, fica sem nada, dá um tiro na cabeça, e a desencarne dele vai causar uma série de tragédias na família. E quando ele tem a oportunidade de visitar a família, descobre que a filha mais nova, amada, era prostituta, que a esposa explorava, o filho estava na prisão, o sofrimento era ímpar. Então, além disso, ainda tem o sofrimento acrescido de você perceber que por um ato egoísta seu. Porque naquele momento pensa-se só na nossa dor, e não da dor que vai provocar o outro. Ele ainda tem que assistir todas as consequências que ele causou naquele momento. Agora imagine um pai quando tira a filha. Um pai que numa dificuldade qualquer tira a sua vida, abandonando mulher, filhos, às vezes em idade muito pequena, e de repente vai. Então, é algo para a gente pensar. O nosso sofrimento, ele pode ser imenso, mas se causar também dor no outro, vai se tornar maior ainda. Então, também Kardec nos coloca sobre o suicídio indireto. Esse não causa escândalo, porque quase todos nós cometemos. Esse é um hábito nosso. É raro aquele que não comete. Às vezes a pessoa diz assim, eu sou vegetariana, eu não como carne, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas tem pensamentos negativos, gosta de notícias ruins, é briguento ainda. Também é uma forma de diminuir o seu fluido vital. Então, o suicídio indireto, ele resulta dos nossos hábitos, como, por exemplo, comer demais, comer de menos. Todo e qualquer vício, qualquer um. Mas o álcool não faz mal, o álcool faz mal. Tudo nós precisamos de equilíbrio. Porque, na verdade, qualquer vício, qualquer um, doce, cigarro, qualquer vício, ele vai ter como consequência uma alteração do nosso fluido vital. Qualquer desequilíbrio que a gente tenha nas nossas emoções vai causar. Eu sempre brinco, né? Vamos imaginar um jogo aqui na nossa cidade, onde estão os dois times que se consideram mais importantes aqui jogando. Todos aqueles que estão sofrendo, xingando, mas estão sofrendo porque sofrem. Estão desgastando o quê? Energia. E você percebe que o coração está mais, que o sistema nervoso ficou alterado, que está jogando adrenalina. Aquele que fica raivoso, aquele que é agressivo, fica o tempo inteiro perdendo energia. Então, esse é o suicídio direto. Mas a nossa preocupação hoje não é com ele, é com o suicídio direto. Uma vez, vamos ver se alguns dizem, não, mas o suicídio, toda morte está programada. Não, isso é um equívoco, gente. Não é assim que Deus quis.
O Espiritismo não diz nada disso. O mal jamais está programado. A guerra não está programada. Você ser picado pela dengue, pelo mosquito, não está programado. Não está. Então, o que acontece? O que está programado é você atingir um determinado objetivo. Por exemplo, está programado a regeneração do nosso planeta. Mas ela não vai ser alcançada se nós não nos regenerarmos. Está programado. Mas se nós não atingir, né? Quem estuda vai perceber que muitos países estavam programados para serem a pátria do Evangelho, mas eles foram falhando. Programação. Mas nós temos que entender que essa programação está sujeita ao quê? Ao nosso livre-arbítrio. Então, nós estamos programados a viver 50 anos. Temos o nosso projeto. Fizemos a nossa escolha. Ainda que nós não tenhamos feito o nosso projeto reencarnatório, nós concordamos. Porque às vezes a gente não pode fazer, não tem ainda discernimento. Vocês já imaginaram chegar e dizer, ó, Silvio, você tem aqui, ó, você vai escolher entre câncer, entre um marido difícil, entre uns filhos complicados, e você, peraí. Tenho que pensar aqui, não sei, né? Essa decisão não pode ser tomada tão rápido, né? Aí eu disse, não, vou para o mais fácil. Filhos complicados, porque neles eu mando. Aí eu chego aqui e não consigo dar conta dos filhos complicados. Aí o que acontece? Mas esse é o problema meu. Tenho que me esforçar. Pelos filhos não, por mim. Porque de alguma forma eles iriam desenvolver na minha encarnação uma paciência, uma tolerância, o verdadeiro amor, que o amor verdadeiro não é aquele só que dá certo quando o filho é bom, quando, né? Eu amo você porque deu tudo certo, não. Eu amo você ainda que você não seja aquilo que eu espero. Né? Então, eles são, eu assumi esse compromisso com eles. Aí Kardec pergunta assim, sim, nós podemos voltar atrás, uma criança pode voltar atrás quando ela já está para encarnar, o que ele responde? Ele diz que não, porque a gente não sabe quais foram as nossas escolhas. Se a gente soubesse, acho que nem vinha. A gente não sabe. O que aconteceu? A gente, em espírito, quando estamos em espírito, nós concordamos. Só que quando a gente está em processo reencarnatório, o que acontece conosco? Nós esquecemos tudo o que vimos, o que falamos e o que assinamos em promissória, o que concordamos. Esquecemos. Mas ele diz assim, ó, pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Vocês estão lembradas do livro Missionários da Luz, quando vai falar sobre o reencarne do Sigismundo? Quando chega bem na hora dele encarnar, ele fica assim, acho que não posso, acho que não vou dar conta, não vou conseguir. E meu pai está me rejeitando. E não é assim? Aí ele vem, mas ele vem morrendo de medo. É mais ou menos assim. Então, às vezes a gente diz, ai, mas o que será que eu fiz para ter uma vida assim? Você não fez. Você, na verdade, necessita desse projeto para crescer. É um projeto. Nós podemos complicar o projeto, sem dúvida. Sem dúvida. Por exemplo, eu posso estar com uma tendência para desenvolver uma doença. Como é que eu complico esse projeto se eu não me cuidar? Se eu não me cuidar, se eu não cuidar da minha mente, não cuidar da minha imunidade, eu posso prejudicar o projeto. Outro exemplo, eu não tenho no meu projeto uma impossibilidade de me locomover. De repente, eu estou numa festa, bebo, pego um carro, dirijo, bato, fico paraplégico. Estava previsto? Não. Não estava previsto. Eu bebi porque achei, e dirigi porque achei capaz. Eu assumi o risco. Este fato vai me ensinar. É como se fosse um novo projeto dentro do projeto. Vai me ensinar o quê? A ser mais responsável. Eu compliquei, mas vai ter um ensinamento. Vai ter um ganho.
Se a gente souber passar, claro, né? Então, ele vai dizer, no capítulo 5, no item 16, Kardec vai colocar a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são as maiores incitantes ao suicídio, produzem a covardia moral. Que é isso que nós estamos produzindo atualmente. Por quê, gente? Porque nós estamos, embora a criança participe da evangelização, a falta da vivência dos pais do próprio evangelho, ela fica com uma visão superficial. Porque o importante, gente, não é a evangelização em si, é a vivência do evangelho em casa. E não é o evangelho no lar que eu estou falando. É o comportamento dos pais serem adequados às leis de Deus. Mostrando àquela criança que, embora a vida seja trabalhosa, que a gente não deve usar a palavra difícil, ele tem competência, ele consegue superar. Que aquela nota baixa que ele tirou, ele pode superar na próxima etapa. Ele não pode desistir. Que aquele tênis que ele não ganhou não é importante para ele ser melhor ou pior que o outro. Todo mundo tem, mas não traz a importância para ninguém. É ir mostrando essa vivência de perguntar, de saber como é que está, de olhar para o olhar. Gente, às vezes você olha para o olho do outro, você sabe que tem algo errado. Será que o pai, ao olhar, o filho não vê isso, gente? Só se ele estiver muito ocupado. Ah, mas nós estávamos em férias. Gente, às vezes o ocupado não é ocupado com atividades, é ocupado mentalmente. Eu estou olhando sem ver. Eu estou vendo meus filhos sem realmente notar. E aí tem gente que diz assim, meus filhos cresceram tão rápido. Eu digo, não, você estava alienado. Você estava absurdo. Você que não percebeu as várias etapas. As mães ainda percebem mais, estão às vezes mais próximas, né? Tem exceções, é claro. De onde nasce o desgosto da vida que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Aquela desesperança, aquela vontade de não estar aqui, principalmente do idoso, que acha que é um peso, que tem tido dificuldade e que de repente, eu tenho uma conhecida que está com 78 anos, 79, e ela disse assim, Misteri, você me pode fazer um favor? Eu falei assim, o que foi? Descubra para mim, um Deus, descubra um Deus, por que ele não me chamou ainda? Eu falei assim, bom, se eu, como ela me conhece por essa, eu falei, se eu descobrir, eu preciso também saber por que eu não fui, né? Porque está escrito lá no Evangelho que diz, o homem de bem, se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, se nós estamos tudo aqui, não somos homem de bem com ela. E eu estou me esforçando para aquilo. Daí eu disse assim para ela, olha, gente, essa sensação parece brincadeira, mas é uma sensação que a gente tem que tomar cuidado. Que começa a perceber o desencanto. A vontade de não estar aqui, gente. Isso acontece em qualquer idade. A vontade de parar o mundo e descer. Eu deixei de ouvir os noticiários porque eu tinha cada vez que eu via o noticiário eu tinha vontade de descer do mundo. Aquilo me impressionava tanto, gente, que eu, no dia seguinte, eu já pensava assim, meu Deus, não tem como resolver. Então, na verdade, ele vai responder, efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Então, vamos analisar a ociosidade. Gente, ociosidade não é não estar fazendo nada. É não estar fazendo nada para o espírito. Porque qualquer um de nós tem atividade o dia inteiro. Tem gente que diz assim, eu precisava que o dia tivesse 48 horas. De tanto que faz. Faz ali, faz aqui. O tempo inteiro está... Aliás, nós não sabemos ficar quieto. Se a gente fica quieto, a gente começa a ficar... Por exemplo, se alguém fica quieto, liga a televisão, você está percebendo? Ou liga o rádio. Não consegue. É automático. Ou então, deixa o celular do lado. Né? Aí você, porque a gente decida hoje, deu entardecer. Mas com o celular do lado. Depois vai ter plim. Abandona o entardecer para ver o que foi que aconteceu. Nós estamos o tempo inteiro ocupados.
Então, não é essa ociosidade que ele diz, mas é a ociosidade de não estarmos com objetivos maiores, com algo que traga verdadeira felicidade. Aquele amor que a gente sente, por exemplo, às vezes, a gratidão que o outro te dá te supre. De repente, uma visita que se faz, o outro fica tão feliz. Aquilo vai... Lembrem que Chico Xavier dizia que quando ele não se sentia bem, ele saía à busca do outro. Porque o sorriso do outro, o obrigado do outro, fazia ele se sentir bem. É desse trabalho que ele está dizendo. De nós termos um compromisso com o nosso espírito, uma responsabilidade com o nosso espírito. Não, eu vou alimentar o meu espírito fazendo isso, boas leituras, participar de ouvir boas músicas, gente. As nossas músicas são muito chulas, na maioria. Ouvir músicas que me façam sonhar, pensar num mundo melhor. Procurar saber de notícias boas. Nós temos que divulgar notícias boas, porque nós estamos cansados de notícias más. E existem notícias boas. A falta de fé, a falta da certeza, gente, de que isto vai passar. Tudo vai passar. A transição pode durar 1 milhão de anos, mas vai passar. A nossa vida pode durar 120 anos, mas vai passar, porque essa é uma existência, a vida é imortal, é a vida do Espírito. A gente fala a nossa vida por hábito. E na saciedade? O que é estar saciado? É estar satisfeito, pleno. E nós estamos saciados. Nós temos tudo. Se você for na casa de alguém, ele tem televisão, ele tem computador, ele tem celular, daqui a pouco ele está trocando celular, ele tem o carro, ele tem aquilo, ele só tem. Aí ele passa a tarde inteira jogado no sofá, dormindo e pensando nos problemas do mundo. Ele só tem. Ou então, no domingo, ele toma todos que tem direito para ficar mais fácil dormir, e aí dorme o dia inteiro. Isso é a ociosidade que ele se refere. Então, nós precisamos repensar qual é o objetivo de nós estarmos aqui. Qual é o convite de Jesus para aquele que encarna ou reencarna? Encarna porque toma um corpo. É crescer, é evoluir, é buscar a proximidade a Deus. E nós precisamos nos transformar. E nós estamos transformando, nós estamos olhando o Espiritismo como mais uma religião. Ele não é uma religião, ele é uma filosofia com aspecto religioso. Ele tem um tripé, mas é da filosofia isso. É ciência e filosofia. E a religião sob o aspecto de religiosidade, não religião. Não é para a gente assistir palestra e tomar pasta, assistir palestra e tomar pasta. É para se transformar. Então o convite é que nós pensemos, porque existem vários dados, que eu não vou colocar porque não tenho tempo, mas neste livro vocês encontram. E vamos rogar a Deus que estejamos atentos para não ser vítima de uma notícia dessa. E em hipótese alguma, nem naqueles mais próximos, nem nos mais distantes. E que todos aqueles que fizeram essa opção possam ser acolhidos pela misericórdia divina, na certeza absoluta de que vão ter toda a chance de recomeçar. Então, agradecendo a atenção de vocês, pela paciência em me ouvir, nós vamos agora elevar o nosso pensamento e fazer a nossa oração final. Senhor, que nos deste a oportunidade de estar aqui, rogamos a sua proteção para que consigamos acalmar os nossos pensamentos para agradecer tudo o que nós recebemos.
Rogamos, Senhor, que fortifique-nos a todos, especialmente aqueles que ainda não conhecem a sua misericórdia. Fortifique na fé, na esperança, na boa vontade, para que permaneçam encarnados, permaneçam com o objetivo de amar e não tanto de serem amados. Envolve o nosso país para que nós consigamos realmente implantar o Evangelho em cada um de nós, colaborando para a evangelização dos demais irmãos. Protege o nosso planeta Terra, para que finalmente os governantes entendam que somos todos irmãos e possamos implantar a paz. Envolve-nos no seu amor e permita com que retornemos aos nossos lares, levando tudo aquilo que aqui recebemos e que possamos, durante a semana, lembrar-nos, Senhor, do seu convite diário de autotransformação.